Companheiros da família Cell, boa noite. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos em torno do nosso Mestre Jesus, para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Hoje, com a cura do servo do centurião romano, uma fala que está em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Antes de nós entrarmos no estudo, vamos então à nossa prece. Jesus, amigo e mestre de todas as horas, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais dos Seus ensinamentos. Que possamos, querido Mestre, ficar atentos, intuídos a cada momento da Sua fala, para que possamos aprender e buscar seguir o Teu caminho, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da benevolência, o caminho da caridade. Caridade é essa, Mestre, que estamos precisando muito neste momento que estamos passando, precisando da sua bênção, Mestre, pois estamos atravessando um momento difícil, que sabemos que não é à toa, mas precisamos que as suas bênçãos fortaleçam a nossa coragem e a nossa fé, para que possamos atravessar essa tempestade sob o teu comando. Nos auxilia, Mestre, hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Bem, companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo, que está em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Vamos falar da cura do servo do centurião romano. Então vamos aos itens, ao capítulo 8, versículos 5 a 13. Vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos pegar um pouquinho sobre Cafarnaum, para poder, onde ficava, qual a importância de Cafarnaum na época, né? Cafarnaum é uma das grandes cidades da Galiléia, muito próxima à foz do Rio Jordão, onde João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento dos pecados. E como ficava na estrada comercial que ia da cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo, o governo romano tinha lá uma milícia composta de 100 soldados, sob a direção de um comandante. Esse comandante tinha o título de centurião, justamente porque comandava 100 soldados. Então, o centurião era chamado de centurião porque comandava 100 soldados. O texto de Mateus nos revela, além da cura à distância realizada por Jesus, importantes ensinamentos relacionados a outros personagens. Exemplificação do bem, a força da solidariedade, os benefícios da gratidão, o valor da intercessão e o poder da fé. Importante nós ressaltarmos que Jesus trabalhou muito com cura. Agora, por quê? Por que as curas de Jesus figuram no primeiro plano da sua missão? Por que ele curava? Ele curava para ensinar pelo exemplo a lei de Deus, sintetizada nesta sábia sentença: amai a Deus e ao próximo, fazendo ao vosso semelhante o que quererias que ele vos fizesse. É importante citar também que Jesus ele não exercia essa arte de curar
por amor à medicina ou magnetismo. Ele queria, com isso, que Deus fosse visto, que ele fosse reconhecido como ente divino, superior, para que ele pudesse ter acatamento e respeito. E usou as curas, não só as curas, outros ensinamentos, mas as curas ele usou com essa intenção, não com a intenção de ser alguém que fosse curar por amor à medicina ou ao magnetismo, mas era para poder desenvolver o que ele veio fazer aqui na Terra. Né? Porque pode, porventura, não ser um emissário do céu aquele que chega a abrir os olhos aos cegos? E assim, nosso mestre impunha-se à consideração e à simpatia de todos que nele reconheciam o Filho de Deus. Mas é preciso convir que Jesus não limitava a sua ação às curas que efetuava. Está longe de serem objeto de sua predileção. Era um dos meios para o qual o Evangelho fosse anunciado. Isso quem diz para a gente é Caibar Schutel, né? Então, no livro Parábolas do Ensino de Jesus. Agora vamos à interpretação do texto evangélico, né, do texto de Mateus. A narrativa, quando a gente começa, ela apresenta uma sequência de acontecimentos que podem ser considerados, no mínimo, inusitados. Aí eu puxei três desses itens, né, para a gente poder trabalhar. O primeiro que eu ressalto é que o pedido de auxílio a Jesus veio de um centurião, indivíduo pertencente ao quadro do exército invasor. Então veja bem, o centurião ele atacava os judeus, eles não tinham uma religião, eles não acreditavam num Deus, né? Acreditavam em deuses. Então, como é que um centurião vai pedir a Jesus algo tão importante, tão relevante, entendendo e considerando Jesus e respeitando Jesus? Segundo, porque o beneficiado não era alguém social ou politicamente importante, mas era um servo. Porque o servo, se morresse, eles colocavam outro no lugar. Mas esse centurião foi pedir pelo servo, pela saúde do servo, pela integridade do servo. Então já demonstra um ser diferente, um ser centrado no bem, não só no bem dele, no bem do próximo. E no terceiro momento que eu destaquei, fica evidente e surpreendente a fé do centurião romano. Pelas falas que ele tem, pela narrativa do texto, ele deixa claro que, que ele não precisava ir na casa dele, bastava ele falar, cura e o meu servo será curado. Então veja bem a fé desse centurião romano. Então é uma questão que nos surpreende. Então eu destaquei esses três elementos na narrativa apresentada por Mateus, é exatamente essa, que a gente tem um centurião que pede auxílio a Jesus. Nós temos que ele vai buscar não por ele, não por um filho dele, mas por um servo dele. E também, nesse sentido, a fé que ele tem. Que ele diz que Jesus não precisa ir à casa dele, bastava Jesus falar. Então, nessa entrada ao texto, a gente já deixa claro o que ele demonstra para a gente. Né? Então, falando do texto, a gente pode, segundo Caibar Schutel, né, no ensino, na Parábolas do Ensino de Jesus, ele diz para a gente assim: o doente não podia ter ficado até aquele momento sem medicação, embora a medicação não lhe tivesse dado melhoras. Provavelmente, desanimado com o tratamento da ciência daquele tempo, o centurião, homem instruído, sabendo das curas de Jesus, pouco antes de entrar em Cafarnaum, o mestre tinha curado um leproso. Deliberou-se valer-se do grande médico espiritual para curar o servo. E sabiamente agiu o centurião, porque o seu pedido foi recebido com toda a consideração. Caibar continua. Jesus diz: eu irei curá-lo. Admirável frase esta: eu irei curá-lo. Aí Caibar cumprimenta de uma forma interessante, dizendo assim: qual médico que, sem ver o doente, sem ouvi-lo, sem examinar, sem ver seus olhos, sem tocar seu ventre, seu fígado, seu peito ou costa, sem auscultar o coração ou os pulmões, sem fazer qualquer análise, tá? Sem inquirir do doente ou da pessoa que o assiste, onde sente dor, se come, se bebe, se tem febre, pode dizer categoricamente a qualquer
que o chama para socorrer um sofredor. Eu irei curá-lo. Sabemos que todos os médicos podem dizer, ao serem chamados para assistir um doente, eu irei tratá-lo, mas dizer, eu irei curá-lo, qual médico fala? Somente Jesus, o médico dos médicos. Então, é importante ressaltar que a principal mensagem do texto é mostrar a força do bem que marca as ações de todos os personagens envolvidos nessa história. Nesse sentido, é oportuno o conselho de Bezerra de Menezes, no livro Caridade. Ele diz, no capítulo 12, ele diz assim: continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo, servindo e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Então foi o que fez o centurião. Ele dá um exemplo, né, do bem, porque ele busca a cura, já que os médicos não tinham dado jeito em melhorar o servo dele, ele procura Jesus. Ele deposita toda a fé em Jesus e acredita que Jesus possa curar o seu servo. E ele pede, ele coloca para Jesus. E Bezerra de Menezes fala exatamente disso. Que nós hoje temos que fazer igual o centurião romano, continuar buscando Jesus em todos aqueles que necessitam, especialmente aqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Então é importante nós continuarmos a procurar Jesus, acreditar e praticar o bem, exercer a força do bem, que foi o que o centurião romano fez. Caio Barchuto nos diz assim ainda: só houve um na terra que, sem tomar pulso, sem termômetro, sem perguntar sintomas e sem ver o doente, nem lhe saber o nome, nem lhe indagar a idade, pode afirmar, sabe categoricamente, quando lhe pedir auxílio, eu irei curá-lo. O oficial romano, considerado a priori inimigo, se revelou como pessoa de boa índole, respeitando as tradições culturais e religiosas dos habitantes da aldeia, subjugados ao domínio de César, conquistando-lhes a simpatia e a amizade. O exemplo do centurião nos deve calar fundo, considerando a missão do Espiritismo na revivência da mensagem cristã. Neste sentido, Emmanuel nos diz que, no livro Caridade, no capítulo 14, ele nos coloca, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca o seguinte: há um talento de luz acessível a todos, brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros e auxilie os bons, a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo do amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. É importante, então, que nós possamos entender que a nossa missão como espíritas e como cristão, melhor dizendo, né, é que nós possamos destacar sempre o bem, destacar sempre o amor pelo próximo e por nós mesmos, conforme Jesus disse, né, amar o próximo como a si mesmo, nos doar mais, nos preocuparmos mais com o próximo, para que possamos juntos superarmos as dificuldades que encontramos no caminho, e há uns com mais dificuldades do que os outros. E Jesus nos coloca com muita clareza que precisamos amar, precisamos olhar. A mensagem de Bezerra de Menezes lá atrás faz exatamente isso o que o centurião fez. Ele se dedicou ao bem em prol do próximo. E a gente precisa realmente colocar exatamente isso que Emmanuel está colocando para a gente agora aqui.
A forma de tratamento utilizada pelo centurião quando se dirige a Jesus, chamando respeitosamente de Senhor, indica que reconheceu encontrar-se diante de uma autoridade a quem caberia reverenciar. Percebeu igualmente a grandeza do Espírito do Cristo, a ponto de sentir constrangido com o esforço do Senhor de se deslocar até a sua residência. Por esse motivo, disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. São palavras que deixam claro a humildade, que revela a beleza da alma daquele centurião. Outras características do seu caráter são também reveladas na conclusão do seu caráter com Jesus, do seu diálogo com Jesus, perdão. Esse diálogo que ele trata com Jesus, a forma que ele trata Jesus respeitosamente, deixa muito claro que ele acredita no Mestre, que ele respeita o Mestre, vê o Mestre como autoridade, vê o Mestre como um ser do bem, que pode realmente merecer o respeito dele e que ele possa dedicar a fé que ele dedicou para que o seu servo fosse curado. Vinícius Pedro Camargo, né, no livro Em Torno do Mestre, ratifica esta visão, expondo assim: o centurião que procurou a Jesus para curar-lhe o servo, que se encontrava gravemente enfermo, mostrou compreender perfeitamente a organização do exército sideral. Retrucando a Jesus, que prometera atendê-lo indo à sua casa, disse: Senhor, não é preciso que te incomodes tanto, nem eu mesmo sou digno de te receber em minha casa. Disse somente uma palavra e meu servo se curará. Eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho inferiores às minhas ordens. E digo a este: vem cá, ele vem, faz isto, ele faz. Pelos dizeres acima, vemos que o centurião compreendia perfeitamente aquilo que até hoje muitos ignoram, isto é, a maneira de Jesus agir através das milícias do céu. A analogia que ele estabeleceu entre seu comando e o comando de Jesus, dirigindo os batalhões celestes, é das mais felizes para aclarar o modo de ação empregado pelo Redentor do mundo na obra da salvação. Há, portanto, exércitos divinos com maus humanos. A diferença é que aqueles combatem por amor e estes por egoísmo. O amor fecunda as almas, prodigalizando a vida e a vida em abundância. O egoísmo vai disseminando entre os homens o luto, a dor e a morte. No combate sustentado pelas milícias celestes, não há vencidos. Todos são vencedores. Então, Jesus, através dessa fala, Vinícius deixa claro o papel de Jesus e a ação do centurião, o respeito do centurião, a fé do centurião, o cuidado do centurião ao lidar com Jesus. Ele respeita, ele se coloca humildemente diante de Jesus, mesmo sendo um centurião romano. Então, respeito e o bem-querer ao próximo faz com que esse centurião, segundo Vinícius, aqui nessa fala, deixa clara a preocupação dele e expõe que há exércitos celestes e exército terrestre. O celeste é algo que vai trabalhar pela vida, pelo amor. Já o exército terreno vai trabalhar pelo egoísmo. Né? Então é necessário que nós possamos entender que mesmo numa posição que tinha o centurião, ele se reporta humildemente a Jesus e depositando sua fé para que pudesse fazer um bem ao outro. É importante também a gente ressaltar que que não era preciso, né, que o Espírito Puríssimo entrasse em casa do centurião para que o servo, para que desse dessa autoridade romana, né, ficasse livre da enfermidade. Assim como não era preciso que o centurião fosse pessoalmente abrir as portas do cárcere para libertar dele um prisioneiro que desejasse soltar. Então é importante que o centurião ele deixa claro, também eu sou homem sujeito à autoridade. Senhor,
Não és só tu que estás sob o domínio da autoridade, eu também estou, com a diferença de que a minha autoridade é da terra e a tua é do céu. O meu chefe é o governador romano e o teu chefe é o governador do universo. Mas apesar disso, eu tenho soldados à minha disposição. Assim como também sei que tu tens legiões de espíritos santificados pela tua palavra, que estão sob o teu domínio. Eu digo a um dos meus soldados que vá, ele vá. Então é importante que nós possamos ressaltar aqui que essa fala mostra com clareza o reconhecimento desse centurião à autoridade de Jesus. E o centurião fala algo fundamental, importante, em que Jesus se maravilha com ele. Dize só uma palavra e meu criado há de sarar. Porque eu também, quando quero fazer qualquer coisa, seja prender um turbulento ou libertar um prisioneiro, digo só uma palavra, são cumpridas imediatamente as minhas ordens. Aí Jesus fica maravilhado ante a fé que amparava o centurião. E cheio de alegria diante das palavras do soldado romano, vira-se para seus discípulos e diz, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. A luz não foi feita senão para iluminar, assim como a verdade para libertar, a esperança para consolar e animar, e a caridade para amparar e purificar, e a sabedoria para guiar e engrandecer. Todas essas virtudes, todos esses dons celestiais que enchem a criatura de bem-estar, de paz, são raios coloridos no mesmo sol. São reflexos multicores de uma mesma estrela, que orienta os povos, que encaminha as nações, que eleva a dignidade humana, e cujas luzes penetram no coração, sobem ao cérebro e se expandem na alma. Essa venturosa claridade dos céus, a que nós chamamos fé, implantada no espírito humano, nasce como grão de mostarda da parábola, cresce e torna a crescer, cresce sempre sem parar, quando lhe chega o momento feliz de não mais elevar suas hastes, de não mais alongar seus galhos, de não mais engrossar seu tronco, de não mais estender suas raízes, quando chega esse momento em que a nossos olhos parece completar da conta de seus dias, concluído o seu itinerário, fim da sua vida, é então que lhe é chegado o momento de maior crescimento, de maiores trabalhos, de mais produtiva vida, porque então que ela vai frutificar para depois estender-se em ramificações cada vez mais consideráveis e crescentes, a ponto de se fazer seara e cobrir extensão considerável do terreno. Foi esta fé que Jesus saudou com alegria quando a viu cultivada pelo soldado romano. Foi esta a fé engrandecida pelos conhecimentos, purificada pela humildade, santificada pela prece na pessoa do centurião, que o mestre justificou dizendo, a verdade os afirmo, que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Além de dizer aos seus discípulos, né, que realmente ele não tinha encontrado aquela fé, ele acrescentou que todos pudessem estudar bastante e muito para crescer a fé que possuíam. E na questão de curar à distância, é importante nós ressaltarmos que, com autorização de Jesus, alguns dos dois espíritos que acompanhavam o mestre na sua missão iriam à casa do centurião e a cura se operaria. Jesus estava ali, mas os espíritos que o acompanhavam foram à casa do centurião, porque, como disse o próprio centurião ao Nazareno, né, não precisa vir à minha casa, Senhor, basta, basta uma palavra tua, meu servo vai te sarar. Pela mesma forma como uma palavra minha, os prisioneiros são postos em liberdade. Foi assim que o centurião demonstrou a sua crença, demonstrou a sua fé, demonstrou crer, e foi assim que seu servo foi curado. E assim foi que Jesus afirmou ter ele de sarar, quando disse, como crestes, assim será feito. Por último, estamos terminando o nosso estudo, é importante considerar que as curas e outros acontecimentos prodigiosos operados por Jesus representavam um meio para a divulgação do seu evangelho. Nesse sentido, Emmanuel, no livro Doutrina e Escola, capítulo 11, nos diz que, esse livro foi psicografado pelo franciscano de Xavier, nos diz que Emmanuel nos diz assim, é que o Mestre Divino não veio à Terra apenas para religar ossos quebrados ou reavivar corpos doentes, mas, acima de tudo, descerrar horizontes libertadores, a sublime visão da alma, banindo
o cativeiro das superstições e do fanatismo, em meio ao coro de hosanas que fazia levantar a turba de enfermos e paralíticos, efetuava a pregação do reino de Deus, que, no fundo, era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça. Fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas, onde lia os escritos sagrados para ouvintes atentos. Fosse na casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova, ou na barca dos pescadores, que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza. Foi sempre o mestre, leal ao ministério do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades da superfície, mas na solução integral dos problemas da vida eterna. Nesses versículos de Mateus, no capítulo 8, Jesus deixa muito claro que o bem deve prevalecer em todos os momentos, em todos os instantes, e que ele curava não para poder dizer que exercia medicina, mas para poder chamar a atenção do divino, do nosso Pai maior, e ele ser reconhecido como autoridade. E o que o mais precisava era disso, de curas, de falas, e as curas deixavam claro a sua autoridade, o seu poder divino. E ele se utilizou disso não para apenas curar, mas principalmente para divulgar o Evangelho, para divulgar a Boa Nova, e chamando a atenção desta forma. Então é importante que nós possamos, através do bem, através da difusão do amor, através da difusão do bem-querer ao próximo, através de ações de caridade, de benevolência, de indulgência, praticar esse amor. Praticar esse amor para com o próximo, como o centurião romano praticou para o seu servo. Que possamos entender que o bem precisa ser divulgado, o amor precisa ser praticado a cada instante, a cada momento. Companheiros, agradecer a atenção de vocês na noite de hoje, que nós possamos ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus a cada momento. Vamos à nossa prece. Jesus querido, amigo, mestre, nos orienta a seguir o seu caminho, como nos ensinastes hoje, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da benevolência. Que possamos enxergar o outro, mestre, amando, respeitando. Que possamos entender que somos irmãos, somos todos filhos de Deus. E que possamos estar atentos às dificuldades do nosso próximo, para interceder a seu favor, como fez o centurião romano, tendo fé, depositando em ti, mestre, a fé maior, para que possamos seguir adiante, que possamos seguir, trilhar o teu caminho, o caminho que nos ensinaste, o caminho do amor, o caminho da indulgência, o caminho da caridade, o caminho da benevolência. Que possamos, mestre, sempre amparado por ti, seguir o teu caminho, o caminho do amor. Que assim seja.